com vocês. Simone Ribeiro! Dá aqui um abraço. Você tá bonita, hein? Poxa! Vou começar. A gente não veio para passeio, né? Vou começar a botar regras lá no trabalho. No trabalho eu não vou assim, né? Não vai. Às vezes eu vou de calça de moletom pro trabalho, tênis que nada combina com nada. Só não dá para ir de chinelo, porque é muito frio aqui, senão eu ia de chinelo. Seja bem-vinda, minha querida. Privilégio pra gente ter você aqui. Arrasa esses coraçõezinhos, traz muito valor para essa malta linda aqui. Bom dia! Vocês sabem que eu tenho a certeza que pelo menos metade das pessoas que estão aqui eu já falei. Eu sou aquela Simone chata que fica mandando mensagens, ligando. Eu sou aqui a Simone da equipe do Rafael Nassif. Você conhece o coaching? Eu hoje não venho passar nenhum dado de transferência bancária, eu prometo. Não quero receber nome nem sobrenome. E é uma gratidão imensa ver esse palco, ver essa multidão aqui, que a gente vem aí há um tempo com muito trabalho para botar, para ter todos vocês aqui hoje. Obrigada pela presença de todo mundo que está aqui hoje. A Simone Ribeiro, além de trabalhar no Instituto Viver com Propósito, ela também é coach emocional. Eu me especializei no Emotional Coaching, que eu vou explicar um pouquinho mais o que é. E ela vem ao longo de um tempo fazendo muitas transformações na vida dela. Como o Rafa já disse, eu sou de Bigeu. A minha mãe é de Bigeu, meu pai de Vila Real. Eu cá fui feita e foi quando os meus pais resolveram emigrar e eu nasci no Rio de Janeiro. Sou carioca, sinto muito frio por aqui. O nosso inverno é quase que 35 graus, então um pouquinho diferente. E hoje a Simone Ribeiro, ela é uma pessoa muito mais calma, muito mais centrada, muito mais focada nas coisas que de verdade têm importância na nossa vida. Eu hoje sou desprendida de valores materiais, vivo com essencialmente o que é básico, o Rafa já falou um pouquinho. Eu dou importância ao que de verdade faz a gente crescer nessa vida. E por que eu estou falando isso? Quem aqui achou, quem aqui nasceu numa casa que nunca se sentiu pertencente a essa casa? Eu lembro quando eu era criança, eu perguntava, o que eu estou fazendo aqui? Esse lugar não é o meu lugar. Eu era travada, eu não podia nada, e tudo de ruim que acontecia era culpa minha. Foi uma educação muito rígida, e foi difícil. Quem aqui escolheu uma profissão, se especializou, fez mestrado, teve uma carreira super de sucesso, mas que também resolveu desistir? Quem aqui casou e tinha certeza absoluta que seria até que a morte os separe? Quem aqui já sofreu a vida inteira ou sofre com problema de peso, com problemas de pele e de fundo respiratório, a vida inteira, que eu hoje sei que são todos de fundo emocional? Essa é a minha história de vida. E por que eu estou aqui? Porque eu tenho certeza que tem pessoas que hoje estão vivendo alguma coisa parecida. Algumas pessoas que já viveram, ou que pelo menos conhecem alguém que já passou por alguma dessas transformações inteiras. E Deus lá em cima me escolheu para passar por todas, né? Eu ultimamente venho pedindo a Ele, chega de mudança, né? Vamos dar um descansinho, ficar tranquila, mas a gente chega lá. E por que eu estou falando isso tudo? A Simone, como eu já falei um pouquinho, Simone Ribeiro já foi Simone Moura. Trabalhei especialista fiz economia, faculdade de economia, mestrado em finanças, trabalhei em várias multinacionais no Rio de Janeiro, em São Paulo, e cheguei a trabalhar num banco de investimentos em Nova York, onde eu morei por 5 anos.
Eu tinha a vida que qualquer pessoa no mundo não largaria por nada nesse mundo, né? Você trabalha, morar nos Estados Unidos é o sonho de muitas pessoas, você tem um poder aquisitivo super alto. Eu morava nos Estados Unidos, tinha férias no Brasil. Quando eu morava no Brasil, vinha para cá. Tinha casa de praia quando eu morava no Rio de Janeiro. E a vida que qualquer pessoa não larga por nada. Só que com o tempo, e eu fui muito feliz, vamos lá, fui muito feliz, eu sou muito grata a tudo isso que me aconteceu na minha vida. Eu sou muito grata a tudo que Deus me presenteou, né? Porque eu não seria quem eu sou hoje, eu não estaria aqui se não fosse tudo isso. E só que aí, né, eu acho que aquela coisa da crise dos 40, eu acho que aqui em Portugal também deve falar isso, você começa a se questionar. Nos Estados Unidos, a vida já não estava tão fácil também, o relacionamento já não estava bem, o frio de lá realmente era bem difícil, e você começa a se questionar. Só que você vai fazer o quê? Você vai largar tudo? Não tem como. É uma sensação, né? O que a gente faz ao longo da nossa vida? O que eu tinha feito? Montado um script de uma pessoa de sucesso, não é? A gente vai vivendo a vida que alguém diz para a gente que tem que fazer para ser uma pessoa de sucesso, para ser aceita. E eu tinha feito, eu fiz tudo direitinho. Só que não era eu aquela pessoa, não era. E, aos poucos, né? A pessoa esqueceu. Vamos lá. Aos poucos, você vai fazer o quê? Vai largar tudo? A sensação que eu tinha, assim, tá bom, você pega a Simone, você tira a empresa, o corporativo, você tira o casamento. O que sobra, né? Se você tira tudo aquilo que te dá todo o sustento? A sensação que eu tinha é que não sobrava nada, eu não seria nada se não fosse tudo isso que eu tinha. Só que aí a Simone Pereira Ribeiro, pessoa ser, essência, pessoa que nasceu aqui, a gente esquece de olhar para essa pessoa. A gente vai pondo um monte de máscaras, de coisas que a gente precisa para dizer que a gente é isso. Não, a gente usa essas coisas. O que a gente é de verdade é muito melhor do que tudo isso. E foi então, eu já tinha voltado dos Estados Unidos, deixa eu pegar uma água, tá aqui, que eu tive a primeira vez na empresa que eu estava trabalhando no momento. Quem é brasileiro sabe aqui, eu trabalhei na Serasa, em São Paulo, uma empresa que ninguém gosta. Foi quando eu voltei dos Estados Unidos, eu fui trabalhar dentro de uma startup da Serasa, com um ritmo enlouquecedor, era uma área nova, e foi a primeira vez que eu tive contato com o coaching. Eu estava voltando dos Estados Unidos, eu já estava com alguns problemas já de crise e tal, e as pessoas, a minha líder direto tinha feito coaching, algumas pessoas tinham feito coaching, falavam, vai fazer coaching, vê o que vai dar. E eu fui, eu sempre gostei de estudar, de ver coisas diferentes, fui fazer o coaching. E, de início, para ser mais produtiva, para poder desenvolver melhor o meu trabalho, tinha muita perspectiva de assumir uma liderança já nessa área, e eu falei, eu quero ver, já vou começar a aprender como é que faz isso. Só que o coaching veio para fazer exatamente virar tudo de cabeça para baixo. Eu, a partir daí, entendi que eu não queria mais nada daquilo. Eu queria fazer com as pessoas o que aquela coach tinha começado a fazer um pouco comigo. A ver uma Simone de uma outra forma, né? A fazer uma transformação que não era o que eu estava buscando quando eu fui ter contato com o coaching. E aí começaram as mudanças. Eu resolvi, nessa época, coincidentemente, foi quando a gente saiu de São Paulo, foi morar no Rio, meu ex-marido foi transferido. Quando eu fui tentar voltar para o mercado no Rio, eu já não conseguia. Eu lembro que eu mandava vários currículos e ficava assim, tomara que não me chamem, tomara que não me chamem. Então, já tinha qualquer coisa, o coaching já tinha mexido comigo e não dava mais para voltar atrás. O que eu fiz? Voltei para o coaching de novo, comecei a fazer um novo processo. E, ao longo desse processo, eu entendi que tudo que eu tinha dentro de mim não era para estar usando numa planilha de Excel, numa área financeira o dia inteiro. Não, eu tinha que fazer muito, muito mais do que isso. E eu entendi, nos exercícios lá, que eu falei, não, é coaching. Eu consigo desenvolver todos os meus talentos, usar o que eu já fiz com isso. Eu vou ser coach. E, a partir daí, foi a primeira mudança. Depois, com o coaching, eu já era uma pessoa diferente. É claro que se o relacionamento não estava já indo bem, piorou, ficou. Veio depois o divórcio, que foi outra
é uma fase muito difícil. Você, foi o que eu falei um pouco antes, você não sabe mais quem você é depois de quase 20 anos de casada, né? Quem é a Simone sozinha? O que é que ela gosta de fazer? Eu nunca tinha feito coisas sozinha, né? Aquela coisa que você sai dos pais, casa, o que ela gosta de fazer? Eu lembro que eu nunca tinha ido ao cinema sozinha, por exemplo. E quando você faz esse processo de reconstrução, você tem que se redescobrir. Só que eu já conhecia o coaching, então não foi tão difícil, né? E foi nesse processo de já existia, né, a autorresponsabilidade. Eu já entendia que se eu precisava agora ser diferente, eu tinha que ter ações diferentes, fazer de uma forma diferente para que eu buscasse uma nova vida. E foi a partir daí, de vários, já, né, entrando na área de desenvolvimento humano, estudando muito, que eu conheci o Emotional Coaching. O que é o Emotional Coaching? Ele faz um link de quem é o adulto hoje com a infância. Só um minuto. Ele diz que todas as doenças físicas que nós temos no corpo e que as doenças emocionais que hoje afetam a nossa inteligência emocional, elas estão todas ligadas à nossa infância. E que 99% dessas doenças, elas vêm das necessidades que não foram atendidas, necessidades básicas da criança que não foram atendidas durante a infância. A teoria diz que, por exemplo, são 5 as principais necessidades que toda criança, quando nasce, ela precisa receber. E que, quando não recebe, o que vai gerar? Um padrão profundo negativo. A pessoa vai começar a criar um padrão de comportamento para responder àquela situação. Então, ela vai pensar, ela vai sentir, ela vai agir de uma forma distorcida. É o que a gente chama de esquema. Isso tudo vem fundamentado da teoria dos esquemas, da psicologia, da teoria cognitiva comportamental. E a teoria mapeia 18 esquemas. Então, vamos lá. A primeira necessidade básica de qualquer ser humano é o amor e o pertencimento. O que é isso? Isso já começa durante a gestação ainda, e é super importante nos primeiros meses de vida. A amamentação, por exemplo, já começa a afetar quem vai ser essa criança, quanto saudável será esse adulto no futuro. A conexão, é o amor, é o pertencimento. Quando essa necessidade não é atendida na primeira infância, nos primeiros meses de vida, isso vai gerar um vazio, um buraco que vai para a vida inteira do adulto. O que o adulto faz? Ele tenta, de todas as formas, buscar, cobrir esse buraco. Só que o que acontece? A gente não tem memórias cognitivas dessa fase da vida. Nós temos sensações, porque as memórias emocionais estão todas lá, no emocional, no inconsciente, desculpa. Então, nós temos a sensação de um vazio, nós temos a sensação de que buscamos algo e não sabemos o que é. Isso está ligado 100% a essa necessidade não atendida na primeira infância. As pessoas vão buscar, por exemplo, relacionamentos, quaisquer relacionamentos, de forma com que esse buraco seja preenchido. Elas vão buscar no outro, venha cobrir as minhas carências. E aí, o que a gente mais vê hoje, eu estava trabalhando, trabalho muito com relacionamentos sem reciprocidade alguma, desequilibrados e muitas vezes abusivos. Por que uma pessoa consegue se mantém num relacionamento desse, né? É fácil a gente achar, sai. Não é bem assim. Existem necessidades a serem atendidas que não foram e que precisam, de certa forma, continuam a precisar, né, ser supridas. É nessa fase também que a gente consegue explicar muito dos vícios. A pessoa come demais, a pessoa trabalha demais, a pessoa faz exercício demais, álcool, drogas, tudo isso está ligado diretamente a essa primeira necessidade não atendida na infância. Ela é a mais difícil de ser curada, e é óbvio que pode, claro, a gente trabalha bastante isso, tudo vai ser trabalhado para curar essas feridas emocionais e ressignificar tudo isso.
A segunda necessidade básica de toda criança quando nasce é o desenvolvimento de competências e habilidades. Isso já vem na segunda fase da infância, a partir dos 2 anos, onde a criança já começa a andar, já começa a comer sozinha, já começa a ganhar uma certa autonomia. E aí, quando essa necessidade não é atendida, seja porque os pais são muito rígidos, ou a superproteção também, porque a criança vai se machucar, porque não pode sujar na areia, porque. Isso está travando a criança. Ela começa a não se sentir capaz. E a autonomia dela é prejudicada. Ela vai ser uma criança que vai ter o esquema, né, esse padrão profundo negativo, por exemplo, de fracasso. Ela não se vê capaz. Ela vai ter, por exemplo, uma dependência muito grande. A gente tem aqui também o fracasso do emaranhamento, que é você não consegue se ver sobrevivendo sem o vínculo, né, sem os pais, sem essa proteção toda. E isso, claro que não vai ter, né, não vamos ter um adulto saudável. A terceira necessidade são dos limites. A necessidade é dos limites com afeto e que, quando não atendidos, eles vêm prejudicados. Aqui eu falo, por exemplo, de pais que a gente vê muito hoje, né, nos dias de hoje, pais permissivos demais, de certa forma, para suprir a ausência deles, essa vida moderna que a gente tem hoje. A gente permite, eles podem tudo, podem fazer, né, quase que mandam nos pais. O que eu estou criando? Um adulto que não vai saber lidar com frustração. Ele não vai encarar um desafio difícil, porque ele sempre teve tudo muito fácil na vida. E isso, ele vai um dia querer um desafio, na primeira parte ele desiste. Ele vai buscar o prazer, porque ele sempre teve tudo prazer, fácil. Eles sempre deixaram ele fazer tudo. Né? Eu posso ter também o contrário, que é um adulto, uma criança que foi criada com muitas regras, e ela vai crescer assim, nunca mais vão mandar em mim, nunca mais me vão dar essas regras todas. Eu vou fazer só o que eu quero a partir de agora com a minha vida. E a vida real não é bem assim, né? Às vezes, muitas vezes, a maioria das vezes a gente tem que aceitar que as coisas não acontecem na hora que a gente quer, e é difícil. Essa é uma das maiores dificuldades que eu tenho tendo, já entendo bastante, não é na hora que a gente quer. A quarta necessidade básica é o respeito à individualidade. A criança é um ser independente de mim. Os pais, muitas vezes, querem que eles sejam a continuação, querem que sejam iguais a ele, ou querem que eles realizem os sonhos que os pais não conseguiram, não fizeram. Então, não respeitam, por exemplo, não ensinam as crianças a ter escolhas, a serem independentes, não ouvem, não dão o direito dela de ser um ser independente, é isso, respeito à individualidade. Para quê? Para que esse adulto, no futuro, saiba que precisa reconhecer as suas próprias vontades, os seus desejos, as suas necessidades. Por quê? Porque ele é um ser individual. Ele não é o que a mãe ou o que o pai querem dele. E, para fechar, a última, quinta necessidade é expressão emocional. É quase que um crime, né? Um homem chorar, por exemplo. Os homens sofrem muito com isso. Homem, então, menos ainda expressar emoção. Isso é para a mulher. Só que toda emoção reprimida dentro da gente vira doença. Não é mais, é comprovado. A criança não aprende a lidar com o mundo que existe dentro de nós. Existe um mundo dentro de nós muito maior do que o mundo externo. A gente não aprende em lugar nenhum como lidar com raiva, a como aprender a errar, ao certo, ao errado. A gente aprende o quê? Caiu? Porra, vive caindo. Assim você vai se machucar, a gente briga. O que essa criança vai aprender? Eu não posso errar. Ela vai ser um adulto super autocrítica. E muitas vezes até com postura punitiva. Ela precisa se punir porque ela errou. Porque ela não aprendeu que faz parte, errar. Então, essas 5 necessidades básicas, elas... É claro, vamos lá, não existe criança na face do planeta que tenha 100% dessas necessidades básicas aceitas, supridas.
Até mesmo porque, vamos lá, pode ser que uma criança tenha tido todo o amor do mundo e, mesmo assim, pode ter uma sensação de não ter recebido. Por quê? Porque ela precisava numa quantidade ainda maior, numa proporção maior. Todos nós temos esquemas, todos nós temos padrões distorcidos, devido a situações na infância onde nós aprendemos que era daquela forma que tinha que agir. Só que naquela altura não tinha recursos para saber exatamente qual é o certo. Só que o que a gente faz o tempo inteiro, inconscientemente, a gente continua agindo igual criança. Porque foi de lá que a gente trouxe os nossos padrões, até os 7 anos, quando a personalidade de um adulto é formada. Eu sei que vocês já devem estar pensando, claro, isso toca bastante, todos nós fomos crianças, né? E, de certa forma, toca em alguns de vocês. O que eu quero dizer para vocês é que a gente não precisa carregar essas feridas emocionais para toda a nossa vida. Todas essas feridas podem ser curadas. Eu estou aqui em cima, é prova disso. E o que eu vou fazer agora com vocês é um pouquinho do trabalho que eu faço com coaching emocional de cura da criança. Eu vou pedir para vocês, acho que já está todo mundo confortável, né? Tentar relaxar um pouquinho, achar um lugar confortável na cadeira, tentar ver como é que está agora os músculos do seu rosto, relaxe o rosto, sua mão, os braços. Feche os olhos para conseguir se conectar melhor. E vocês vão se sentir confortáveis agora, em paz. Eu tenho a certeza que a cabeça está fervendo. Só que agora vocês vão por um caminho. É um caminho, um lugar muito, muito, muito bonito. Vocês não sabem bem ainda o que vocês estão fazendo nesse caminho, mas vocês vão como caminhando. Vocês dão um passo, depois dão outro passo, e você vai falando para você, eu não preciso mais carregar essas dores dentro de mim. Eu não preciso mais dessas feridas emocionais dentro de mim. Eu não posso mais continuar com toda essa dor. E você dá mais um passo, e mais um passo. De repente você olha para trás e vê que tudo que foi ficando para trás estão surgindo flores. Está tudo mais colorido, tem muitas cores vivas, porque tudo que a gente vai deixando para trás, a própria natureza vai se encarregando de fazer o seu trabalho e deixando tudo para trás. E você continua caminhando e caminhando, quando de repente você encontra uma criança. Você olha para essa criança é você. Você se abaixa, senta no chão, se ajoelha, para ficar mais pertinho dela. Você olha nos olhos dela. O que ela está querendo te dizer? Pergunta para ela. Você quer falar comigo agora? Você tem alguma coisa para me dizer? Olha bem para ela. Você pode passar a mão no cabelo dela. Você pode botar ela no seu colo, se você quiser. Pode dar um abraço. Cada um no seu tempo. Conforme você sentir aí dentro de você. Gera essa conexão, que essa criança é você. E você vai falar para essa criança que ela nunca mais vai ficar sozinha. Você vai falar para ela, há muito tempo eu estou longe de você. Eu nunca sabia que eu podia olhar para você, tomar conta de você, entender todas as suas necessidades que não foram atendidas. Entender por que muitas vezes você não teve colo. Dá
colo para essa criança agora. Entender o porquê que ela não foi ouvida, ela não foi respeitada. Você vai fazer um pacto com essa criança agora. Você vai falar assim para ela: você nunca mais vai ficar sozinha. Eu vou estar do seu lado para sempre. Eu estou aqui contigo. Estou aqui com você para sempre. Eu vou te dar colo, vou te dar amor, vou te dar afeto. Eu vou ouvir você, eu vou brincar com você, eu vou respeitar todas as suas necessidades. E toda vez que eu entender que você está querendo me dizer alguma coisa, eu vou respeitar. Eu vou respeitar porque você é a melhor parte de mim. A criança dentro da gente, ela é a nossa melhor parte. Porque a criança é divino, é sagrado, é amor. É a mais pura essência do amor. A criança é criatividade, a criança é alegria. A criança é a melhor parte dentro de nós. E você vai falar para ela: eu sei que eu me esqueci um tempo de você, mas eu agora estou com você para sempre. Para sempre. A gente vai continuar essa caminhada juntos para sempre. Abraça essa criança, se você sentir vontade agora. E você vai pegar um presente que você tem com você e vai dar para essa criança. O que é esse presente? Ela ficou feliz? Ela está gostando desse presente? Comemora com ela. Vocês estão muito felizes agora. Porque a partir de agora vocês vão estar para sempre juntas. Essa criança vai ser olhada para sempre. Ela está com você. Continua com ela. Dá muito amor para essa criança. Dá muito amor para essa criança. E aos pouquinhos, você vai se despedindo, diz para ela que você agora vai continuar o seu caminho, mas que vai continuar o seu caminho deixando todas essas feridas emocionais para trás, para que a natureza tome conta. E você vai, aos pouquinhos, voltando para o seu caminho, voltando para cá, no seu tempo, com calma. E traz com você toda a essência dessa criança. A criança não precisa de todas essas máscaras que, quando a gente chega aqui, a gente precisa vestir para sobreviver. A criança não precisa de muita coisa para ser feliz. A criança só precisa de ser amada e de ser aceita. Essas são as duas maiores necessidades básicas de todo ser humano. Ser amado e ser aceito. E a gente vai continuar buscando essas necessidades para sempre. O resto que a gente luta, que a gente continua, corre atrás, é só para, de certa forma, estar cobrindo essas necessidades que não foram atendidas. Tudo bem? Esse tem sido o meu caminho de volta para a minha essência. A gente não precisa disso para mostrar que é poderosa, quase que eu quebro a luz. E é muito difícil fazer todas essas, né? Tem sido um caminho uma jornada de muita coragem, de muita luta nesses últimos anos. E mesmo que eu tivesse, o que aconteceu depois do divórcio, depois das mudanças, mesmo que eu tive a coragem de mudar tudo, muita coisa precisava ser trabalhada dentro de mim, né? Eu entendi, quando eu conheci o coaching emocional,
que eu queria fazer muito mais. Nossa, eu queria... A criança está... Me ajuda aqui. Que... Quando eu me separei, eu fiquei sozinha. Eu lembro que esse tinha sido... Eu tinha demorado muito tempo para tomar essa decisão, justamente porque uma crença que eu tinha, um padrão muito forte dentro de mim, assim, eu nunca vou ficar sozinha. Não tem... Alô? Ah, voltou. Não, eu nunca vou ser capaz de conseguir ficar sozinha. Então, eu tinha entendido dependência, emaranhamento, segunda necessidade não atendida. Eu sempre senti, ao longo de toda a minha vida, que eu era inferior às outras pessoas, mesmo com tudo que eu tinha conseguido. Era uma coisa muito velada. É óbvio que eu nunca falei isso para ninguém. Eu nunca imaginei estar aqui a falar para todo mundo. O que a gente faz quando se sente assim? Foi o que eu fiz a minha vida inteira. A gente tem que ser sucesso, né? Tem que vestir a máscara de poderosa, porque nunca ninguém pode descobrir o que está lá dentro da minha alma, que, na verdade, eu me sinto inferior. Eu fui entender das regras, né? Eu falei um pouquinho, a questão de que eu tinha tido uma educação sempre muito rígida, o quanto isso tinha me impedido de ter mais disciplina, de ser mais regrada, de ter mais planejamento, porque, assim, eu nunca mais quero ter regras, isso não é para mim. E eu entendi que esse foi o mais difícil. Eu tinha, para vocês terem uma ideia, são mapeados 18 esquemas, eu tinha 12 deles ativados, né? Então, tinha 12 padrões que não eram os mais saudáveis de um adulto agir. No respeito à individualidade, né, com pais muito rígidos e tal, que não sabiam que eu era um ser à parte, que você não pode nada, você acaba gerando o direcionamento para o outro. Então, eu sempre fiz muito tudo aqui para agradar o outro, porque eu preciso ser amada, eu preciso buscar a aprovação do outro. Isso é uma dor muito ruim. Isso é uma coisa que eu trabalho ainda hoje, essa busca pela aprovação. Porque a gente não precisa. Quando a gente sabe quem a gente é, a busca por aprovação é um comportamento distorcido. E o que aconteceu? Eu fiquei, depois do divórcio, num processo muito grande de reconstrução, só que eu já estava sozinha, eu precisava reconstruir e sobreviver sozinha. Ao mesmo tempo que esse propósito maior que eu já tinha descoberto, que era o coaching, e todos esses estudos me davam muita força, ter esse propósito, com certeza, me fez ser muito mais capaz de ultrapassar por essas dores. Ter essas dores ainda da infância me impediram de ser muito mais. Eu fiquei muito tempo em círculos, patinando, estudando, e não entendendo que, naquele momento, eu precisava sobreviver, eu precisava ter clientes, né? Eu já tinha feito a transição de carreira, ter clientes para poder me sustentar e para pagar todos os milhões de cursos que eu fazia. O que aconteceu ano passado? Eu entendi que eu precisava tomar uma decisão, porque o meu dinheiro ia acabar. E eu ia usando o dinheiro da poupança e o dinheiro, claro, um dia acaba. Foi quando eu entendi que eu preciso tomar uma decisão. Qual era a decisão mais fácil? Vir para Portugal. Porque meus pais já moram cá, eu tenho a cidadania, vou reconstruir minha vida lá. E foi assim que, em outubro, eu tomei a decisão, e em fevereiro eu cheguei aqui. Eu estou aqui desde fevereiro. E aí que a brincadeira começou, porque para onde eu fui, depois de quase 30 anos longe, com pouquíssimo contato, para a casa dos meus pais, em Bigeu. E aí, como é que é você ter uma filha que, aos quase 50 anos, sim, eu sei, não parece, volta para a casa dos pais a depender deles, no fundo do poço, igual eu ouvi todos os 84 dias e 3 horas que eu fiquei em Bigeu, a dizer que já sabia que eu nunca ia dar em nada e que ainda tinha que ir para lá, né, chateá-los e dar mais despesa. Eu fui culpada pelo divórcio, eu fui culpada pela transição de carreira e eles me culparam por tudo. Eles não entendiam toda a transformação que eu fazia. E assim foram
todos os dias que eu lá passei. Eu falo com a criadora, eu sou muito próxima da criadora do método do Emotional Coaching, né, do coaching emocional, e eu brinco com ela, eu falo, eu não queria só aprender a sua teoria, eu precisava testá-la em loco. Então, eu fui para lá testar exatamente toda a sua teoria e todas as práticas do estudo. E foi assim que eu fiz os 84 dias comigo, me testando, me fazendo vivências, para conseguir me livrar de todas aquelas feridas que ainda ardiam dentro de mim, de uma infância difícil. E foi assim, eu sobrevivi. Claro que teve 2, 3 vezes que eu quase surtei, precisei de pedir ajuda para ela, mas mais uma vez, o propósito maior que eu tinha me fazia passar por aqueles momentos com a certeza. Eu grito. Ah, já foi. Eu tinha certeza que é assim. Pode. Ô, Fábio, ó, voltou. O senhor tá? Fábio está aí? Aí, ó. Fábio está aí. Então tá. Só queria testar. Você viu que na hora que eu falei, Fábio, voltou. E então eu entendi que o meu propósito era fazer com que ninguém mais no mundo passasse por todas aquelas dores. Eu entendi que se eu estava passando, eu às vezes, claro que não é sempre, às vezes a gente não entende, né? Para que tanto sofrimento? Como assim? Pais são sinal de amor, de acolhimento. Na hora que eu mais precisava da minha vida, aconteceu exatamente ao contrário. É muito difícil de entender, mas ao mesmo tempo eu entendia. Eu sei o quanto essa dor é difícil, e eu agradecia por ela, porque eu pensava, o meu propósito é esse, é curar as feridas emocionais do mundo, de tudo que a gente vai trazendo e que impede a gente de ser o melhor, de estar aqui em cima, por exemplo. 9 meses depois que eu cheguei em Portugal, e nada é por acaso, né? 9 meses, estou renascendo. Obrigada. Só que a partir daí, quando a gente tem um propósito e a gente faz a cura, né? Tem essa jornada de cura da criança, a gente vai abrindo espaço para amor, para muito amor, para ser amor. E a partir daí, no dia 25 de abril, exatamente, eu saí de Viseu, eu vinha para uma entrevista, era uma quinta-feira, eu tinha uma entrevista na sexta-feira, eu vim para essa entrevista e não voltei mais a Viseu. Numa semana, começaram a acontecer vários milagres. Em uma semana, recebi 3 propostas de trabalho. Eu vinha só para uma entrevista, na sexta me ligaram para outra, e na quarta-feira, antes de assinar uma proposta de trabalho, que o Rafa falou que eu ia ganhar o dobro, ele me ligou, não, você não vai, você vai ficar com a gente. E eu falei para ele, Instituto Viver com Propósito é o que eu venho fazer para a minha vida, vamos embora, estou com você.
Na atual conjuntura que todos vêm acompanhando com a falta de imóveis em Lisboa, eu consegui um imóvel em uma semana, no prédio da minha tia, onde ela morava. Onde ela mora? Ela está por aí, é melhor eu não ver, senão eu vou chorar. Ela conseguiu para mim, tem sido o meu anjo desde que eu cheguei aqui. Ela me ajudou, vem me ajudando em tudo. Eu cheguei nesse apartamento, não tinha nada, ela providenciou tudo para mim, desde roupas quentes e tudo. Bem, nem vou falar mais. E no dia 11 e 12 de maio, no evento do Porto, eu sei que tem gente do Porto, quem está aí do Porto? Foi o primeiro evento que eu fui, né? Eu voltei dia 12 de maio do Porto e eu já dormi nesse apartamento, porque minha tia que fez tudo, fechou o contrato, pegou a chave para mim e eu já dormi nesse apartamento. E aquelas coisas inusitadas, mais loucas da vida, que nem eu nunca imaginei que fossem acontecer. Quem foi fazer foi lá em Viseu, de carro, buscar as minhas malas todas, o meu cachorro, eu esqueci de falar do meu cachorro, eu tenho 2 filhos, o meu filho está ali, que eu já vi, fez 15 anos essa semana, coisa mais linda desse mundo, e uma filha de 4 patas, uma pitbull, mais linda que eu trouxe do Brasil. E quem foi lá em Viseu buscar tudo isso para mim, me trazer de volta o que de verdade é importante na minha vida, foi o meu ex-marido. Depois de um processo de divórcio dificílimo. Obrigada. Foi ele que foi para lá e trouxe tudo para mim. Trouxe o meu filho e trouxe o meu cachorro, que meus pais tinham botado na rua depois que eu saí de lá. Sendo que ela nunca tinha dormido em outro lugar que não fosse na minha cama, debaixo dos cobertores, junto comigo. Então, você entende que... O que é que eu tenho que aprender com isso? O que é que vem depois disso? Eu entendi que é como um furacão. Um furacão passa e destrói uma cidade inteira. E a gente não entende, estava tudo pronto. Por que precisava destruir essa cidade? E tem gente que não entende e deixa a cidade destruída. Mas tem gente que vai e fala assim, eu vou lá e vou reconstruir essa cidade e ela vai ficar muito mais bonita do que ela era. Muito mais. Eu venho fazendo isso. Eu venho fazendo com que de mim nasça um ser humano muito melhor, que é a criança, que é o amor. Eu entendi que se eu não tivesse sido ouvida durante a infância, talvez eu não tivesse dentro de mim essa vontade louca que eu tenho de falar, para falar do jeito que eu falo muito, eu gosto muito de falar. E talvez se eu não tivesse ouvido na infância, eu não desenvolvesse esse dom de falar, essa comunicação tão clara, e eu não amasse tanto falar. Talvez se eu tivesse tivesse recebido todo o amor, todo o pertencimento de casa, talvez eu não tivesse amado tanto, tivesse esse dom que eu tenho de amar tanto as pessoas. Talvez eu não fosse tão simpática, porque eu entendia que em casa eu não tenho as minhas necessidades, então eu tenho que buscar fora de casa. E eu sou a pessoa mais fácil de fazer amizade no mundo, né? Por quê? Por causa dessa necessidade. Eu entendi que se eu tenho dentro de mim uma força, uma coragem, uma determinação que ninguém me segura, é porque eu tive pais que há 50 anos atrás foram muito guerreiros, saíram daqui, atravessaram o oceano para ir para um país que eles nunca tinham visto para fazer não sei o quê. Eles são guerreiros. Eu tenho muito dentro de mim, muito deles dentro de mim. E eu entendi que eles deram, todos os pais, eles dão sempre o melhor que eles têm. Eu entendi que eles também tiveram uma infância muito difícil. Eles também têm as suas feridas emocionais. E eu sou muito grata por ter o privilégio de estar curando as minhas. Eles não tiveram.
Eu entendi que eu preciso ser mais amor ainda do que todo o amor que existe no mundo, porque eles precisam de mim e desse amor. E é esse trabalho que eu venho fazendo. É um trabalho de perdão, é um trabalho de gratidão. A gratidão é a forma mais profunda de amor que a gente pode ter dentro da gente. Eu hoje sou grata pelo que de verdade é importante na minha vida. Eu entendi, eu passei por 2 situações que eu não tinha um lar seguro, que eu pudesse estar ali dentro me sentindo muito feliz. Hoje, o apartamentinho que eu chego, quando eu vejo lá o meu filho e a minha filha, isso é amor. Isso é maior do que tudo. A gente ouve muito que a gente precisa de objetivos, de ser isso, de ser aquilo. O mais importante não é aonde eu quero chegar. Não. O mais importante é quem você quer que esteja com você quando você lá chegar. Quem é? Quem são? Eu não sei quem é mais pessoas mais importantes para você, para vocês. Eu não sei. Cada um sabe. Mas eu sei que hoje eu tenho o que de mais importante eu posso ter na minha vida, que é meu filho e o meu pitbull. O meu filho tem sido um guerreiro. Ele tem passado por toda essa 6 anos, 8 anos aí de mudanças do meu lado, mais forte do que tudo. E eu ser mãe e poder estar trabalhando todas essas feridas dentro de mim, eu estou curando, eu estou fazendo um adulto muito mais saudável. E eu não sei o que seria de mim estar criando esse filho se não fosse quem eu sou hoje, se não tivesse passado por todas essas dores. E te amo, viu? Ele está ali, ó, vai morrer de vergonha. E é isso. Consegui? Eu quero que vocês hoje saiam daqui pensando só um pouquinho, o que eu tenho aqui dentro de mim, que é da minha mãe? O que eu tenho aqui dentro de mim, que é do meu pai? Eu sou muito grata pelo que eu tenho hoje aqui dentro da minha mãe. Eu sou muito grata pelo que eu tenho aqui dentro do meu pai. Acreditem, eles deram o melhor que eles puderam. Eles deram o melhor que eles puderam. Porque eles também têm as suas feridas. Muito obrigada. Muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui. Obrigada. Também antes. Bolinhas de sabão. Cadê minhas bolinhas? Meus sapatos. Alô, muito bem. Obrigada. A Simone preparou bolinhas de sabão para Tá falhando. a gente reviver um Pra pouco a gente nossa brincar. criança aqui, para a gente talvez brincar. Ia ser bom ter bolinha saindo aqui tudo. Próximo Eu esperto, queria. vamos preparar bolinha Na caindo verdade, para eu todo mundo. queria que tivesse chapéuzinho de festa, bolinha, para a gente virar criança, né? Criança, mas nós vamos virar. Nós vamos virar. Obrigada. Obrigado, minha querida Simone. Obrigado.